Fala aí, pessoal. Então, nessa parte agora nós vamos continuar falando das propriedades coligativas. Mais especificamente, nós vamos entrar na nossa primeira propriedade coligativa, que vai ser a tonoscopia. Que é justo e vale destacar também que nós teremos essa parte direcionada apenas para soluções moleculares, tá certo? Onde o soluto vai ser um soluto molecular. A gente vai ter uma parte específica onde a gente vai falar sobre como a gente faz para calcular dissoluções iônicas, tá certo? Então, a tonoscopia, o que seria a tonoscopia? A tonoscopia que em geral conhecida. Ela é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido. Como a gente já tinha adiantado semana passada na aula anterior, o que era a pressão de vapor? Pressão de vapor está relacionada com a volatilidade desse líquido, ou seja, a facilidade ou dificuldade de transportar esse líquido para estado gasoso, tá certo? E a tonoscopia vai acontecer, esse abaixamento da pressão de vapor vai acontecer justamente quando a gente adiciona um soluto não volátil. Se vocês lembrarem da aula passada, as propriedades coligativas estudam justamente isso. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, ele altera as propriedades do líquido. Então, nesse caso, esse soluto vai fazer com que haja um abaixamento da pressão de vapor desse líquido. Vale destacar que uma coisa muito importante, principalmente para a tonoscopia, que é o que? Quanto maior o número de partículas dispersas, menor será a pressão de vapor, tá certo? Do solvente. E, consequentemente, vai ter um maior abaixamento. Então, quanto mais soluto eu adicionar nessa solução, mais essa pressão de vapor vai ter essa variação, tá certo? A gente tem um exercício que a gente pode aplicar, que se resolve basicamente apenas com essa definição. Olha só, determine em ordem crescente de abaixamento de pressão de vapor os seguintes soluções: 0,1 mol de sulfato de alumínio, de sulfato de magnésio e sulfato de potássio. Qual é a estratégia que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão? A gente fazer o que a gente estava fazendo na aula passada, que é a dissociação de cada um desses compostos. E a gente vê qual deles vai liberar mais espécies, consequentemente, o que mais liberar mais espécies vai apresentar um maior abaixamento da pressão de vapor. Então, começando com o primeiro, a gente tem o que? Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é Al2SO4,3. Ele dissociado vai formar 2 alumínio 3+, que é a carga do alumínio, mais 3 SO4, 2-. Quantos íons que a gente liberou? A gente tem 5 íons liberados, tá certo? Agora, para a segunda solução, nós temos agora o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio tem fórmula MgSO4, tá certo? Quando a gente faz essa dissociação, a gente vai liberar magnésio 2+, além de SO4 2-. Então, a gente tem quantas partículas liberadas? A gente tem 1 mais 1, a gente tem 2 íons liberados. Agora, sulfato de potássio tem fórmula K2SO4. Então, a gente tem que 2K mais SO4 2-. Então, quantos íons a gente tem aqui? Mas tem que somar. 2. Aqui não tem nada mais, isso aqui significa 1. Então, 2 mais 1, nós temos 3 íons formados. Diante disso, como a gente pode saber qual tem maior abaixamento de pressão de vapor? Justamente por esses íons formados. Quem tiver mais íons vai ter maior abaixamento. Se a gente reparar, quem tem mais íons liberados é justamente o sulfato de alumínio. Então, ele é o que vai ter maior abaixamento. Então, ele vai estar na extremidade aqui, por ser o maior. Agora, quem tem menos íons liberados é justamente o sulfato de magnésio. Então, ele é a solução que vai ter um menor abaixamento, ou seja, porque ele pede em ordem crescente. Até esqueci aqui, em ordem crescente. Então, a solução número 2, que é a do sulfato de magnésio, vai ter a menor abaixamento de pressão de vapor. Enquanto o sulfato de potássio, que é a solução 3, vai estar no meio porque ele tem 3 íons, tá certo? Então, essa é a ordem crescente de abaixamento de pressão de vapor. Repetindo, por que o 2 é o menor? Porque ele libera menos espécies ao ser dissociado.
E o 1, enquanto o 1 é o maior, porque ele libera mais espécies a serem dissociados, tá certo? Agora, essa outra questão aqui, que também tem a ver com esse raciocínio, só que agora a gente vai utilizar um raciocínio um pouco diferente. Determine qual das soluções aqui a seguir possui maior pressão de vapor. Ó, na primeira, nós temos uma solução A. Esse C6H2O6 é uma solução de glicose. A solução B, você tem 12 gramas de... essa fórmula aqui é a fórmula da ureia, CONH22. E aqui na solução C, nós temos aqui sacarose, C12H22O11, tem 68,4 gramas. Já deixei indicado aqui as massas molares. Por quê? Ele não te dá a concentração de cada uma. Então, você vai... qual é a estratégia que a gente vai fazer para essa questão? Calcular o número de mols que tem em cada uma dessas soluções. Porque se a gente viu na aula passada que o quê? Número de mols, né? A massa sobre massa molar. Então, como que ele vai falar? A solução... Primeiro, o número de mols da solução A vai ser o quê? A gente tem 36 gramas. Então, 36 dividido pela massa molar. Qual é a massa molar? Que eu já deixei destacada para a gente ganhar tempo. 180. 36 dividido por 180 vai dar 0,2 mols, tá certo? Agora, número de mols de B. A gente tem... Qual é a massa de ureia que a gente tem? 12 gramas. Dividido pela massa molar, 60. Então, 12 dividido por 60 também vai dar 0,2 mols. Então, agora, vamos calcular a solução C, que é de sacarose. Nós temos 68,4 gramas em 342 gramas por mol, que é a massa molar dele. Só deixar indicado aqui, gramas por mol. 68,4 dividido por 342, se você fazer, também vai dar 0,2 mols. Então, se você reparar, todas essas soluções possuem a mesma quantidade de mols. Se todas possuem a mesma quantidade de mols, então elas vão ter aproximadamente a mesma pressão de vapor. Então, não tem uma solução que vai ter uma maior pressão de vapor. Essa é uma questão que é justamente de pegadinha, para você acabar caindo na tentação de falar, a que tem maior massa é a que é de maior pressão, mas não. Você não pode analisar apenas pela massa. Sempre a análise de pressão de vapor sempre será por meio do número de mols ou a partir do quanto de partículas que você tem liberadas. Então, colocar a resposta seria todas possuem a mesma pressão de vapor. Certo? Essa seria a resposta correta para essa questão. Agora, vamos falar agora do aspecto de quantitativo mesmo, de cálculo. Como que a gente pode calcular essa variação dessa pressão? É justamente por uma lei chamada de Lei de Raoult, que ela também é válida para outras propriedades negativas, como a gente vai ver, apenas vai mudar a fórmula de como calcular. Mas o que diz, basicamente? Ela diz que o abaixamento relativo, que é justamente essa fração aqui, ΔP sobre P0, que eu já vou explicar o que significa, vai ser igual a uma é diretamente proporcional à molalidade, que é esse W, concentração molar, da solução. Então, vamos identificar o que significa cada termo. A gente vai chamar de P0 a pressão de vapor do solvente puro, ou seja, a pressão do solvente sozinho, fora da solução. Vamos chamar de P a pressão de vapor do solvente na solução, tá certo? E como que a gente vai calcular o abaixamento? O abaixamento vai ser justamente a variação dessa pressão. Só que variação a gente geralmente calcula como sendo qualquer variação maior menos o menor, tá certo? E como se trata de um abaixamento, então o P0, que é a pressão do solvente puro, vai ser maior do que a pressão da solução. Então, o ΔP vai ser P0 menos P, a pressão do solvente puro menos a pressão do solvente da solução. Esse vai ser o nosso abaixamento absoluto. Só que a gente também tem o abaixamento relativo, que é justamente essa fração que aparece aqui, que é justamente a razão entre o abaixamento absoluto e a pressão do solvente puro, ou seja, ΔP dividido pelo P0. Lembrando, P0, pressão do solvente puro. O W, que a gente também vai aparecer, que é justamente a molaridade da solução, que a gente vai ver como calcula aqui na fórmula mais especificada. E a gente também vai ter esse KT aqui na fórmula. O que significa esse KT?
vai ser uma constante tonoscópica, que vai fazer com que essa proporção aqui seja válida, tá certo? Então, e esse KT vai ser calculado como? Pela massa molar do solvente dividido por 1000. Ou seja, eu vou deixar aqui a massa molar do solvente. Ou seja, solvente a água, qual é a massa molar da água? 18. Na maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar de soluções aquosas, a gente vai utilizar a massa molar 18, porque o solvente vai ser água, mas isso vai variar conforme for o nosso solvente que a gente vai utilizar na questão. E qual é a fórmula geral que a gente usa? ΔP sobre P0 igual a KT sobre vezes W. Como que a gente pode abrir essa equação? O W, como que ele é calculado, essa concentração? É dado por essa fração aqui, ó. É 1000 vezes a massa do soluto, ou seja, massa do soluto, dividido pelo M2. Como a gente, M2, quando a gente tem índice 2, é a massa do solvente. E M1 vai ser a massa molar do soluto. Então, por que a gente usa esses índices 1, 2 e 1 para a gente representar? O 1 sempre vai ser uma informação relacionada ao soluto. Ou seja, esses dois aqui representam informações do soluto. Enquanto M2 vai ser a massa do solvente. Ou seja, o índice 2 vai ser sempre algo relacionado ao solvente. Vamos ver como que essa fórmula se aplica com um exercício. Vamos lá. Em uma solução, foram dissolvidos 150 gramas de sacarose em 750 gramas de água. Sabendo que a pressão de vapor da água pura no local onde a solução se encontra é 190 milímetros de mercúrio, calcule o abaixamento relativo, o abaixamento absoluto e a pressão máxima de vapor da solução. Qual é a dica que eu dou para questões desse tipo? Sempre anota os dados que a questão te dá. Ou seja, qual foi a primeira Vamos ler de novo e ir anotando quais são os dados, ó. Em uma solução, foram dissolvidos 150 gramas de sacarose, ou seja, sacarose é o nosso soluto, então 150 gramas. Sacarose tem fórmula C12H22O11. Em 750 gramas de água, então 750 gramas H2O. Sabendo que a pressão de vapor da água pura no local onde a solução se encontra é de 190 milímetros de mercúrio, então o que é 190 milímetros de mercúrio? É a pressão do solvente puro, que é a água, ou seja, 190 milímetros de mercúrio. Calcule o abaixamento relativo, o abaixamento absoluto e a pressão máxima de vapor. Tá. O que a gente pode inferir com esses dados? Se ele está pedindo abaixamento, a gente está tratando justamente da tonoscopia, como a gente está estudando. Qual é a fórmula que a gente tem? A gente, em geral, usa essa fórmula aqui, ó. Então, vou passar ela para cá, ó. ΔP sobre P0 igual KT vezes 1000 vezes M1 dividido por M2 vezes M1. Ou seja, ele pede primeiro o abaixamento relativo. O que é o abaixamento relativo? Abaixamento relativo é justamente essa fração aqui. Então, basta a gente substituir esses valores desse lado de cá, que a gente vai achar o valor desse abaixamento. Só que a gente tem o KT? Não. A questão não deu o valor do KT. A constante é tonoscópica. Mas a gente pode calcular. O KT não é a massa molar do solvente dividido por 1000? A massa molar do solvente, massa molar da água, é 18. Então, 18 dividido por 1000. Você pode fazer essa divisão, mas você também... Qual é a estratégia que eu sugiro para você utilizar? Fazer o quê? Ó? ΔP sobre P0 e substituir essa fração aqui, ó, 18 dividido por 1000. Por quê? Aqui em cima, você tem um 1000 aqui em cima. Então, você vai poder simplificar o 1000 de baixo com o 1000 de cima. E você não precisar ficar trabalhando com tanto número decimal. Tá certo? Então, essa é uma boa estratégia para você poupar cálculos e usar a calculadora. Então, ó, 18 vezes 1000 vezes massa do soluto, 150, dividido pela massa do solvente, 750, que é a água, e a massa molar do soluto. Massa molar da sacarose, se você para a gente poupar tempo, massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. 342.
Então, 1.000 a gente pode simplificar com 1.000. 150. 750 a gente pode simplificar. Vai dar 5 aqui embaixo. 150 dividido por 150 dá 1. E 750 dividido por 150 vai dar 5. Então, o que a gente vai ter? ΔP sobre P0 vai ser 18. Aqui a gente simplificou. Então, vai ficar 18 dividido por 5 vezes 342. Tá certo? Essa divisão aqui, se você fazer na calculadora, vai dar aproximadamente 0,0105. E a unidade da pressão que a gente vai utilizar para esse caso, milímetros de mercúrio. Tá certo? Essa vai ser a unidade que a gente vai utilizar. Então, esse valor aqui que a gente achou, 0,0105, é o nosso abaixamento relativo. Tá certo? Então, já concluímos uma primeira parte da questão. Agora, ele quer o abaixamento absoluto. O abaixamento absoluto é só o ΔP. E a gente tem o valor do P0, da pressão do solvente puro, que ele deu, a 190. Então, para a gente achar o ΔP, basta a gente substituir o P0 por 190, aqui embaixo, e igualar esse valor, essa razão que foi o valor que a gente calculou, 0,0105. O 190 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o ΔP vai ser 0,0105 vezes 190. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar o valor de aproximadamente 1,9 milímetros de mercúrio. Esse aqui já vai ser o abaixamento absoluto, tá certo? Esse aqui é o abaixamento absoluto. Já fizemos duas partes, agora ele quer a pressão máxima de vapor da solução. A gente tem o ΔP, certo? O ΔP, como a gente viu, ele é o quê? Ele é ΔP, ó, vem aqui pra cima, P0 menos P. Então, só que a gente tem o valor do ΔP? Tem, 1,9. A gente tem o valor do P0? A gente tem. Ele deu na questão, 190. Só falta a gente achar mesmo agora o P, que é justamente a pressão máxima de vapor da solução. Então, o que a gente faz aqui, ó? Esse menos P que está negativo, eu vou jogar para o outro lado para ficar positivo. E esse 1,9 que está lá de cá, eu vou jogar para o outro lado, que vai ficar negativo. Então, vai ficar 190 menos 1,9. Fazendo essa subtração, você encontra a pressão máxima de vapor. 190 menos 1,9, você vai encontrar 188,1 milímetros de mercúrio. Tá aí. Essa é a nossa pressão máxima de vapor. Deixa eu só separar aqui para ficar especificado nossos cálculos. Tá certo? E finalizamos a questão. Vamos fazer mais uma só para a gente finalizar essa parte de tonoscopia. O que diz essa questão? Uma certa quantidade de sacarose, ou seja, vamos anotar, uma certa quantidade, a gente não sabe qual é, então vamos chamar de X. X gramas de sacarose, C12H2211, é dissolvido em 720 gramas de água, então M2 é igual a 720 gramas, que é o nosso solvente. Calcule a massa de sacarose na solução, sabendo que o abaixamento relativo da pressão de vapor da solução é 0,002. Então, o que é o abaixamento relativo? É o ΔP sobre P0. Isso é 0,002. Então, o que a gente vai usar? Mais uma vez a aplicação da fórmula. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes 1000 vezes M1 dividido por M2 vezes M1. Só que ΔP sobre P0 ele já deu. É 0,002. KT a gente tem? Não, mas a gente pode calcular. KT vai ser a massa molar do soluto dividido por 1000. A massa molar do soluto, como é água, é 18. Então, vai ser 18 sobre 1000. Vamos fazer a mesma coisa, substituir aqui 18 sobre 1000 vezes 1000. M1 a gente sabe? Não, a gente chamou de X. Dividido, massa do solvente, que é M2, vai ser 720. Massa molar do soluto, é o mesmo da primeira questão. Então, é 342. A gente simplifica 1000 com 1000, tá em cima e embaixo, que é a nossa estratégia que a gente usou. O que a gente vai ter aqui?
Isso daqui que está dividindo, eu vou passar para o outro lado tudo multiplicando esse 0,02. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 0,002 vezes 720 vezes 342. E isso vai ser igual a 18x, que é o que sobrou aqui em cima, desse lado de cá. Fazendo essa multiplicação aqui toda, 0,002 vezes 720 vezes 342, você vai encontrar 492,48. Isso aí você faz da calculadora para conferir. Isso vai ser igual a 18x. O 18 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 492,48 dividido por 18. Essa divisão, se você fazer na calculadora, vai achar 27,36 gramas de sacarose. Essa é a nossa resposta, que é justamente a massa de sacarose que era necessária. Assim finalizamos mais uma videoaula. Se ficou uma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E na próxima aula, vamos continuar falando das propriedades coligativas. Então, até a próxima.